gente vai falar um pouquinho sobre os avanços e também sobre as mudanças que envolvem a luta pelos direitos das mulheres aqui em Ferraz de Vasconcelos. E a nossa convidada de hoje é a advogada doutora Dilma Santos, ela que está presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Dilma, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Obrigada a você pelo convite. Muito importante a gente estar aqui para falar dessas mudanças que foram pontuais, mas importantes. E principalmente essa abertura, né, para a gente poder explicar para as mulheres do município a importância do Conselho. E eu queria que você falasse, né, Dilma, a gente começasse esse nosso bate-papo falando justamente sobre o Conselho Municipal. Né? Na cidade existem vários conselhos, né? Qual que é o papel especificamente do Conselho dos Direitos da Mulher de Ferraz de Vasconcelos e quem faz parte também? O principal papel do Conselho, de todos os conselhos, na verdade, mas do Conselho da Mulher principalmente, é defender o direito das mulheres. E aí a gente tem que lutar por políticas públicas, propor essas políticas públicas, né, para que elas sejam discutidas e aprovadas no município e fazer ações pontuais para que essas mulheres tenham noções dos direitos que ela tem. Né? Então nós temos aí 6 representantes do poder público, 6 representantes da sociedade civil que se inscrevem, tem vários requisitos que a gente tem que comprovar. Sendo comprovados, são aprovados e depois há uma eleição para que todos possam ser aprovados ou eleitos ou não, na verdade, para o Conselho. E o que vocês tiveram aí de mudanças aí que mudou o regimento interno? Porque o funcionamento do Conselho também tem regras, né? Sim. Que é chamado regimento interno, e vocês tiveram algumas mudanças, né? O que foi que mudou? A primeira mudança importante que a gente teve foi um apontamento do jurídico, pela questão de não estar havendo alternância de poder dentro do Conselho. A última presidente, ela ficou 4 anos no poder, eleita, claro, normalmente, mais legitimamente, tudo ok, só que precisa necessariamente ter essa alternância. Então a gente efetuou essa mudança num artigo para que a gente pudesse colocar que deve, não que pode haver. Então, a partir de agora, deve haver essa alternância de poder, né? Então agora, por exemplo, eu estou presidente, a Suzana, que é da área da saúde, está vice-presidente. Daqui a um ano, ela será a presidente, eu serei a vice-presidente, para que a gente possa fazer a alternância desse poder. Entendi. Teve mais alguma coisa de significativo também que mudar? Sim, havia algumas questões não muito claras em relação a voto, a direito de voto, né? Então, alguns artigos diziam que somente titulares, alguns não, acho que somente um artigo dizia que somente o titular poderia votar numa questão, mas ele não falava no restante dos artigos como é que seria isso. Então foi importante a gente pontuar que somente titulares têm direito a voto dentro do Conselho. Os suplentes, eles podem participar de toda a discussão, assim como toda a comunidade, né? Pode participar das reuniões, podem palpitar e dizer o que é importante, trazer reflexões, assuntos importantes para a comunidade, mas ela não pode votar. E aí a gente não tinha, sim, nos artigos que falavam do quórum necessário, que aí a gente tem, quando a gente vai votar alguns determinados assuntos, a gente precisa de 50% mais um do quórum, né? E aí a gente não tinha essa clareza. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei, eu percebi que existia esse problema, e aí cada hora um falava uma coisa. E aí uma hora contava-se o quórum com as 24 participantes, né? Porque nós temos 12 titulares e 12 suplentes. E outra hora não, se contava somente os titulares. Então foi importante a gente fazer isso. Ajustes. Exatamente, ajustes, porque daí a gente deixa claro que somente titulares votam e incluímos que, caso o titular não esteja, aí o suplente assume o lugar de titular para poder fazer essa votação. E também teve uma outra mudança em relação ao formato dos encontros de vocês, não é isso? Sim, as nossas reuniões ordinárias são sempre nas primeiras quarta-feiras do mês. Então a gente tinha a questão de estar presente no conselho, dentro da Secretaria de Assistência, que é onde fica alocado o conselho. Mas durante a pandemia foi feito as reuniões foram todas online, então a gente, para ajustar e para deixar pontuar essa questão, a gente
colocou que as reuniões podem ficar de forma híbrida, né? A gente pode estar presencialmente ou não, e aí facilita também para que todo mundo possa participar. Não era uma coisa que estava prevista, mas que a gente achou interessante colocar, até porque quem está fora, quem não pode vir na reunião naquele dia, ela pode participar de forma online e entender o que está acontecendo e acompanhar. Agora, Dilma, vamos falar dos projetos. O que o Conselho tem debatido sobre campanhas, sobre projetos, sobre eventos? O que vocês têm visto? Então, nós temos agora, neste mês, o Outubro Rosa, né? A gente está tentando fazer algumas lives dentro do Instagram do Conselho. Então, a gente vai tentar agora, estamos tentando um médico para falar sobre o assunto, uma médica ou um oncologista ou um ginecologista, para que a gente possa fazer essa live em conjunto com uma doula. Porque a gente acha interessante que a doula venha com esse papel de pessoalidade, de você poder explicar para as mulheres que não têm essa... normalmente as mulheres, você sabe, diante de tantos compromissos, elas acabam deixando tudo para depois e o médico é o principal. Então, de repente, a doula pode esclarecer como essa mulher pode fazer uma autoavaliação para que ela possa, de repente, entender que ela está precisando de um médico com urgência. Então, a gente está tentando fazer bem essas duas questões. Trazer o médico para explicar de forma prática e detalhada, e a doula também. A gente também tem esse mês a caminhada do Outubro Rosa, que vai acontecer no dia 28, que vamos fazer em conjunto com a Secretaria da Saúde, porque a gente consegue reunir mais gente para poder chamar a atenção da população. E que já é bem tradicional na cidade, né? Tradicional, exatamente. Na última edição reuniu cerca de 1.000 pessoas. Exatamente. Eu já participava dessa época mesmo, não sendo do conselho, né? É bem importante. E Dilma, diante da problemática que existe em Ferraz de Vasconcelos, você que milita já na causa há muito tempo, né, aconteceram algumas conquistas como a Delegacia da Mulher, né, que já está funcionando em Ferraz de Vasconcelos, mas o que vocês encaram como desafios aqui, que são realidades muito específicas da cidade? Bom, hoje a gente tem aí 2 desafios. Por exemplo, nós temos aí o protocolo Não Se Cale, que a gente não conseguiu implantar ainda na cidade. Essa questão foi levada à Câmara Municipal, não recebemos nenhuma devolutiva. Então, assim, a gente entende que, para eles, acredito que não tem a importância que realmente tem, ou pelo menos é o que aparenta, já que não nos responderam ofício, e questionamos e ninguém respondeu. Mas a gente a gente vai tentar fazer de alguma forma, uma vez que eu já conversei, tive uma reunião com o vice-prefeito, Daniel Balck, que fizesse o contato com a associação comercial, já que ele faz parte, né, para que a gente possa trazer para cá. Inclusive, hoje eu já tinha feito contato com a Secretaria Estadual e hoje eu me formalizei através de e-mail para que a gente possa trazer para cá. O vice-prefeito super apoiou e vai fazer essa ponte para que a gente traga esse protocolo para cá. Só para a gente lembrar e esclarecer as pessoas, né, Dilma, que o protocolo Não Se Cale, ele é um protocolo que deve ter um treinamento, né, em bares e restaurantes, para que se houver uma mulher que sofra naquele estabelecimento algum tipo de importunação, assédio, né, ela possa acionar... Ou que ela não esteja em condições, né, de formalizar, Sim. Que a pessoa esteja preparada para ajudá-la, né? Para ajudá-la, então, que esses profissionais eles recebam esse treinamento, que existe todo um caminho, por isso um protocolo, para que possa auxiliar essa mulher no que for preciso. Exatamente. Né? E então isso está em vias ainda de implantação, não chegou até o município. Exatamente. Porque a gente tem uma lei estadual, mas cada município tem que formalizar a maneira como vai fazer essa questão. E aí a gente está tentando trazer para cá, então já está em tratativas para que a gente traga o mais rápido possível. E qual que seria o segundo desafio? Eu acho que é o maior de todos, né? É o desafio financeiro, né? Porque o conselho ele não tem uma verba anual para trabalhar, então nós fazemos tudo de forma voluntária, colocamos do nosso próprio dinheiro para ajudar o conselho, entendeu? Para que haja alguma coisa. E aí a gente entende que existe a necessidade de ter ao menos uma renda mínima para utilizar no conselho. Por quê? Porque a gente pede camiseta, não chega, inclusive a gente tem um pedido de camisetas para o conselho de 2022, a gente já trocou mais de 50% do conselho e essas camisetas não chegaram.
A gente precisa de banner, a gente precisa de faixa para as ações que a gente faz e a gente não tem. Crachá de identificação para que a gente possa se identificar quando a gente for fazer alguma ação do conselho. Também não temos. Agora, no Outubro Rosa, embora a gente faça com a Secretaria de Saúde, a gente vai fazer uma ação diferenciada do conselho, entregar alguns panfletos, e tudo isso está saindo de uma contribuição das conselheiras, porque não há uma verba para isso. E aí fica a questão, né? A gente sabe que existe, por exemplo, o Conselho do Idoso, que está alocado na mesma Secretaria de Assistência Social, e eles têm verba. Então, por que eles têm verba e o Conselho da Mulher não tem? Sendo que, ultimamente, as maiores vítimas são as mulheres. Então, acho que teria que ser proporcional, ou a verba para todos, que é o que deveria acontecer, ou para ninguém, né? Por que essa diferenciação entre um conselho e outro? Sim. Então, são coisas que a gente precisa realmente conversar. Eu conversei hoje com a vice-presidente até julho deste ano. Ela me disse que já havia levado essa questão para a prefeita, mas que por enquanto ainda não houve nenhuma tratativa em relação a isso. Mas é importante, porque em breve a gente vai ter o orçamento para 2024 e a gente gostaria muito que isso estivesse, porque as conselheiras precisam se deslocar para fazer as ações. Nós precisamos integrar panfletos, a gente precisa fazer várias coisas e a gente não tem nenhum respaldo. Então, eu acho que esse é o principal problema. E Ferraz de Vasconcelos, ele tem um índice, né, uma procura, que foi o que justificou, inclusive, a vinda da Delegacia da Mulher para Ferraz de Vasconcelos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse panorama. O Conselho também recebe pedido de ajuda, recebe denúncia? Como é que é esse fluxo também que chega para vocês? A gente também recebe. Normalmente, não é muito comum, tá? Procurar o conselho. Normalmente é aquela conselheira que está mais próxima, já que os conselhos são representados por várias pessoas de vários lugares da cidade. Então, aí a pessoa fala com esta conselheira e ela traz o problema para o conselho e a gente tenta verificar qual a melhor forma de resolver o problema daquela pessoa, daquela mulher, né? Ou se a demanda cabe melhor no CREAS, ou se cabe melhor no CRAS, ou se a gente tem que acionar para pedir um lugar para que ela fique, para que ela se abrigue. E aí depende do que ela traz para a gente consegue entender e saber a quem procurar para resolver. E ter uma delegada mulher facilitou muito essa questão, porque a gente consegue acompanhar essa mulher até a delegacia e ela nos atende muito bem, a doutora Tatiana sempre muito disponível para a gente. E essa ainda é uma grande problemática de Ferraz, uma questão da violência contra a mulher no ambiente doméstico? Sim. E eu acho que um problema muito grande é não ter esses dados unidos, né? Porque o que acontece em Ferraz? Se a pessoa vai no hospital, aquele dado fica no hospital. Se a pessoa vai no CRAS, fica lá. Então a gente precisa unir. Não tem um fluxo. Não tem um fluxo. E isso a gente nós tivemos uma reunião a semana passada com a Controladoria Geral do município. Eles estão criando, né, desenhando ainda na fase de desenho ainda, a Coordenadoria da Mulher, e aí a gente pontuou exatamente isso, que precisa ter alguém para fazer esse fluxo para a gente ter os dados completos da nossa cidade, que a gente não tem, entendeu? Para a gente entender e facilitar o nosso trabalho, onde a gente tem que pontuar mais, entendeu? O que a gente tem são conhecimento das conselheiras ou de pessoas. Por exemplo, nós fizemos uma ação em agosto, e aí a gente teve que perguntar entre as conselheiras, fazer um pequeno questionamento para saber qual era a região que a gente entendia que precisava mais. Entendeu? Se a gente tivesse os dados, a gente não precisaria disso. A gente teria um mapeamento real. Exatamente, mapeamento real para saber onde é que está tudo isso. Entendi. Onde as coisas estão acontecendo, né? E aí onde a gente fala mais uma vez que o quão importante é a informação, né? Não Exatamente. Só a informação da qual vocês vão passar, mas poder ter esse raio-x, o que hoje não é possível ter esse diagnóstico. Não é possível. A gente não tem como orientar uma coisa que você não sabe o que está acontecendo, né? Então, se a gente sabe, vamos supor, o Santo Antônio é um lugar que tem mais violência psicológica, por exemplo. Então, a gente vai pontuar a violência psicológica. Se você entende, por exemplo, Cambiri, onde acontece mais violência física, a gente traz mais focado na violência física. Então, esses dados são extremamente importantes.
aqui na região, que a gente sabe que Suzano tem esses dados e o restante ainda não tem. Então, aí a importância de se ter esse fluxo, né, para que a gente tenha esses dados completos. E com tantas ações, né, que também quando a gente vê o protocolo Não Se Cale, Patrulha Maria da Penha e tantos outros mecanismos, né, que estão atuando no escuro. No escuro, exatamente. Daí a importância de pontuar isso para a coordenadoria, já que ele está desenhando como é que ela vai funcionar, de saber que essa é a prioridade, né? E, inclusive, eu já falo aqui para vocês que ele já chamou a FATEC para que a FATEC possa, com seus alunos, desenhar algum fluxograma, algum tipo de pesquisa que a gente possa abranger todos os dados. Então, já está em tratativas também. Isso é bom, né? É bom saber que estamos evoluindo, que a gente precisa de muito mais, mas que a gente está evoluindo, ou pelo menos tentando evoluir nessas questões, entendeu? E Dilma, você como advogada, como é que você tem visto também essas mudanças na legislação, quando se fala muito nessas medidas protetivas, não só aquela individual das mulheres, mas quando a gente fala em termos de legislação que visam proteger a mulher nos mais diferentes ambientes, nas mais diferentes circunstâncias, porque a gente realmente está suscetível à violência em todo lugar. Sim, em todo lugar. A lei é linda, né? Ela é sempre perfeita. O problema é fazer isso funcionar na prática, né? Porque a burocracia, às vezes, ela acaba... não ajuda a gente a resolver as questões, né? Mas, assim, a última, por exemplo, do aluguel social foi, eu acho que uma das melhores dos últimos tempos, porque a gente tem mulheres que acabam não fazendo a denúncia porque não tem onde ficar. Onde que ela vai ficar com os filhos? Então, essa questão do aluguel social foi muito importante e eu acho que ajuda muito para que elas tenham um ponto de partida. Eu vou começar por aqui, entendeu? E o restante é muito importante, a gente precisa... Agora a gente teve alteração também em relação a não ter que provar, né? Não ter que fazer prova da violência. Isso é muito importante, porque nós tivemos muitas medidas protetivas indeferidas por falta de prova. Se você fala, por exemplo, de uma violência psicológica, como é que você vai provar que aquilo acontece? Então, o que a gente orienta, por exemplo, é que as mulheres possam deixar gravado, guardar mensagens no celular para poder provar. Né? Agora facilitou um pouquinho, embora tenha facilitado, a gente continua pedindo para que elas tenham o mínimo para que a gente consiga provar. Dilma, eu queria que você deixasse para as pessoas que estão assistindo aqui no podcast, você deixasse ou um telefone de contato, ou algum meio de comunicação para as pessoas, as mulheres, enfim, quem tiver alguma dúvida ou quiser acionar ou quiser participar do conselho, consiga acessar vocês. Nós temos o Instagram e o Facebook do conselho, que é CMDM Ferraz 22, para que elas possam entrar em contato. A primeira quarta-feira de cada mês também elas podem comparecer às reuniões, caso tenha alguma questão que possam levar, elas podem estar nos procurando na sala dos conselhos, que fica na 9 de julho. E se quiser também pode me procurar, né? Meu Instagram é dilma.santos_adv, também podem me procurar, tanto quanto as outras conselheiras também. Tá certo, Dilma. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região. Seja sempre muito bem-vinda aí para trazer esses desafios, propostas e ações aí do Conselho Municipal. Eu que agradeço para você deixar a gente esclarecer essas questões e poder nos disponibilizar às munícipes e a todas as mulheres que precisarem. Tá certo, Dilma, muito obrigada pela sua participação. Para você que nos acompanhou nesse podcast, a gente falou sobre as mudanças no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz de Vasconcelos, com a advogada Dilma Santos, ela que falou também dos desafios que são enfrentados hoje em Ferraz de Vasconcelos pelas mulheres. Para você que nos acompanhou nesse podcast, pode deixar a sua opinião também, a gente quer saber o que você está achando de todo esse panorama aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. E ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Portal da Região, a notícia que você precisa.